Fala galera, queria fazer uma reflexão com vocês hoje aqui sobre a questão de controlar o diabetes, né? Um termo que a gente usa bastante, só que em verdade, quando a gente vai mais profundamente nesse termo, né, controlar o diabetes, a gente percebe que é uma ilusão, porque não existe como a gente controlar nem muito do que somos, né? Porque uma parte do que acontece com a gente não está sob nosso controle, né? O céu é azul, está chovendo lá fora, a Terra gira em torno do Sol e em torno de si, enfim, coisas da natureza que estão fora do nosso controle. Então, o que a gente pode fazer é, de alguma forma, entender o que está acontecendo com a gente, principalmente nossos instintos, como a gente reage, nossas emoções, e aí, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, buscar reagir a isso da forma mais inteligente. Então, existe em nós uma parte que a gente consegue controlar e uma parte muito grande que a gente não consegue controlar também, porque é da própria natureza, da nossa própria natureza enquanto seres humanos. Que dirá uma coisa fora da gente, né? Ou alguma coisa não que esteja fora, porque o diabetes é uma parte de você, né? Mas que uma coisa que não seja você, porque o diabetes não é você, né? Ele não que ele possua uma vontade própria, mas ele é algo estranho a você. E se é estranho a você, você não pode controlar. Então muitas vezes a gente fica na noia de querer controlar completamente o diabetes e se frustra com isso. Isso é muito ruim. Então a reflexão é, óbvio, eu não posso controlar o diabetes, o máximo que eu posso é me conhecer, porque o diabetes faz parte de mim, e ao me conhecer, né, ao entender como eu reajo a a escolher opções mais saudáveis, a escolher uma alimentação mais saudável, atividades físicas, a tomar insulina na hora certa, a ter disciplina, a muitas vezes escolher um benefício futuro em detrimento de um benefício presente, afinal comer um doce me dá uma satisfação momentânea, mas no longo prazo isso pode ser prejudicial para mim. Esse equilíbrio entre viver, que não é fácil, é muito complexo, eu acho que esse é o grande tchan, né, de viver bem com diabetes, que você vive uma vida plena de sonhos, mas que você busque sempre o equilíbrio, né? E por mais que você transite pelos extremos e faz parte do jogo da vida, né, altos e baixos, mas que você volte para o seu meio. E que a gente também não evite as situações de estresse, porque as situações de estresse são aquelas que nos colocam situações de oportunidades de aprendizado. Se a gente busca sempre o caminho do meio, aquele caminho de equilíbrio, aquela coisa chata, a gente não evolui. É a famosa zona de conforto, onde a gente vai vivendo os dias, né, sem evoluir. Isso é muito ruim também. Que a gente busque se desafiar e essas situações, as situações de estresse positivas, digamos assim. Porque o estresse não é ruim. O problema é o excesso do estresse. E aí hoje a gente vive uma questão que é a falta de estresse me dá tédio e o excesso de estresse me dá burnout. Ou seja, eu preciso buscar aquele estresse do crescimento, né? Eu falo sempre que existe o estresse pós-traumático, né? Descobrir diabetes gera um estresse pós-traumático. E existe também o crescimento pós-traumático. Isso que a gente deve buscar, né? Esse crescimento, esse reflorescimento pós-traumático, que pode ser uma coisa muito positiva, né? É um lado muito bom que o diabetes nos convida a ter um estilo de vida de hábitos saudáveis. E quem consegue entender isso de uma forma mais rápida e mais fácil evita as complicações e vive muito bem com o diabetes durante muito tempo. Então, que a gente tenha a sabedoria de que a gente não pode controlar o diabetes. Tem dia que você aplica insulina, tem dia que você come e você faz tudo que acha que deveria, da forma como deveria, e a glicemia não responde, né? Talvez que a gente tenha mais leveza para conduzir o nosso tratamento, que a gente se aceite mais, que a gente busque errar mais e aceite os nossos erros, que a gente aprenda com eles, mas que profundamente a gente não busque aquela coisa de número, aquela coisa assertiva, aquele controle obsessivo, porque isso é um problema, né? Esse controle de estar toda hora na meta, que é muito importante, mas eu falo em relação ao extrapolar, né? Ao excesso. Eu, eu sempre busquei muito equilibrar isso tudo, né? Eu como super bem, mas profundamente eu busco seguir lá os 4 pilares, que são gestão da glicemia, atividade física, controle não, inteligência emocional e, e alimentação saudável. E essa complexidade sistêmica me dá a oportunidade de viver bem com diabetes. E não esses fatores isolados. Não adianta você ir para a academia e se entupir de carboidrato. Não adianta você se entupir de carboidrato, né? Ir para academia e não cuidar da sua saúde emocional e não dormir bem.
Hoje a gente já sabe que dormir bem, para todas as pessoas, inclusive para quem tem diabetes, é muito importante. Não adianta você dormir 3, 4 horas de sono, dormir mal, porque você vai criar resistência à insulina, porque você não vai, enfim, ajudar o seu cérebro na sua reconexão, né, na sua amplificação, nas suas conexões neurais e não adianta. Nós somos seres sistêmicos, né? E a gente precisa entender isso para viver melhor. E, obviamente, vivendo melhor, a gente conduz melhor também o nosso tratamento do diabetes. Beleza? Então, era essa reflexão que eu tinha para hoje, que é que a gente não busque esse controle da glicemia, mas que a gente busque do diabetes, mas que a gente busque, obviamente, manter o máximo de tempo dentro da meta, mas de uma forma muito inteligente, de uma forma que a gente sempre busque esse autoconhecimento, porque quando a gente se conhece mais, a gente também cuida melhor do diabetes. E todo excesso é ruim, né? O excesso significa algo que está a mais, é a mais do que você precisa. Excesso de dinheiro, excesso de amor também é ruim, porque significa que extrapolou, né? É aquela gotinha do copo d'água que foi para fora. E se foi para fora, eu não preciso dele. Então, é isso. Que a gente tenha inteligência para conduzir nosso tratamento no sentido de perceber sempre. E isso vai variar muito, né? Que você aprende coisas novas, a sua percepção vai mudando das coisas. Mas que a gente conduza sempre de uma forma responsável, mas também de uma forma leve. Porque nada que é muito rigoroso, nada que a gente se cobra muito, dá certo. Relacionamentos são assim, né? Relacionamentos amorosos. E com relacionamento com diabetes não poderia ser diferente também. Beleza? Um grande beijo e fica aí minha reflexão. Deixa aí nos comentários o que você acha. Bom, esse é o meu jeito de pensar e eu vou adorar saber o seu jeito aí. Beleza?